Olá pessoal, voltando aqui a mais um exercício, né, sobre aplicações da lei de Newton. E hoje a gente vai falar sobre a segunda lei, né, em trajetórias curvilíneas. Ok? Então vamos aqui à questão que diz o seguinte, né? Você gira sua irmãzinha em um círculo, né, de raio 0,75 metros, como mostrado na figura aqui, né? Está vendo? Se a massa dela é 25 quilos e você faz com que ela complete uma revolução, uma volta a cada 1,5 segundos, e tem A. Quais são a magnitude e a orientação da força que deve ser exercida por você sobre ela? Ele dá uma dica, né? Adote um modelo que ela é uma partícula pontual. No item B, qual é a magnitude e a orientação da força que ela exerce sobre você? Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é anotar os dados, né, que foi dado na questão. Primeiro ele dá o raio, né, que é feito pelo movimento, né, da menina. Ele dá o valor de 0,75 metros. Né? E a massa da menina é 25 quilos. Ok? 25 quilos. E você faz com que ela complete uma revolução a cada 1,5 segundos. Então, esse tempo de uma revolução é o que a gente conhece quando a gente estuda os movimentos circulares, né? O período. Né? Então, o período de revolução, o tempo de uma volta, é 1,5 segundos. Ok? Esses foram os dados da questão. Então, para a gente entender um pouco, né, a questão, a gente vai fazer um desenho aqui, certo? Para ter uma noção das forças, né, que atuam. Né? O movimento é muito parecido com esse, aqui o movimento circular, onde eu vou fazer aqui a trajetória, né? Essa aqui é a trajetória descrita. E na própria questão ele pede para adotar a menina como se fosse uma partícula pontual que eu fiz aqui de azul, certo? Então, outra coisa que a gente tem que fazer para resolver a questão é estabelecer um referencial, né? Então, com o auxílio aqui de uma régua, né, eu vou estabelecer aqui os meus eixos aqui, tanto vertical, né? Você pode chamar de eixo Y, né? Certo? E também a gente vai traçar aqui o eixo horizontal, né? Aqui junto, unindo aqui a trajetória e a partícula, né? Pronto, então esse daqui seria uma relação aqui do movimento, né? E a gente vai adotar aqui, então, se eu chamar aqui de Y, significa que aqui movimento, os vetores, né, nessa direção, nesse sentido, são positivos, né? Posso até colocar aqui e aqui serão positivos também, ok? Bom, então a gente sabe que aqui pela própria figura, né, se você traçar aqui uma perpendicular aqui, né, um movimento, você vê que a força que você vai aplicar, né? Fazer só uma referência aqui na figura, né? Ó, você considerar ela como uma partícula no centro de massa, a força que você vai aplicar sobre ela é nesse sentido aqui, né? Certo? Então, no nosso esquema aqui, a gente vai representar a força dessa forma e precisamos, né, como ele pede na questão, determinar o ângulo, né? Então, qual vai ser o ângulo, certo, desempenhado aí pela partícula, né? Então, se a gente traçar aqui um determinado direção, vou botar aqui o vetor, né? Um vetor F,
certo? Essa aqui seria a força aplicada sobre, né, sobre a menina. Então, aqui você vai escolher um ângulo qualquer, que é o que ele pede na questão. Vou chamar de θ, certo? Que é o que a gente vai ter que descobrir, certo? Então, essas seriam aqui a força que você aplica sobre a menina, né? Mas a gente sabe que existem outras forças, né? A gente sabe que existe a força peso, né? Que sempre aqui é vertical, né? Direção vertical, onde a gente calcula como mg, né? Aqui o vetor força peso, certo? Então essas são as forças, né, que atuam nesse movimento, isso desconsiderando as resistências, né? E surge aí no movimento real e que aqui a gente não vai considerar, ok? Então pronto, esse é o diagrama de forças. Com isso a gente já pode, né, aplicar a segunda lei. Então a gente vê logo aqui que essa força F, né, ela vai nos dar duas componentes, né? Duas componentes, uma na direção x, né, e outra na direção y. Ok? Então vou ter Fx e Fy, né, para nossa força aí que a gente vai ter que decompor para encontrar o que se pede na questão. Ok? Então esse aqui seria uma espécie de diagrama do corpo livre para o corpo da menina. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar a segunda lei de Newton, né, para cada direção. Ok? Então, na direção vertical, o que é que a gente tem, né? A gente tem duas forças aqui, ó. A componente, né? A componente vertical da força aplicada sobre a garota e o peso, né? Então, como seria a resultante, né? Então, a resultante em y, que você pode chamar de FRY, né? Força resultante em y, vai ser o quê? Vai ser como eu adotei aqui, né? Para cima, né? Então, o que é que a gente pode colocar? A gente pode colocar que a força resultante em y vai ser F, certo? No caso aqui a componente, né? F seno de θ, né? Que essa aqui é a componente que você pode chamar de Fy, tá? Então F vezes seno de θ, que a gente escolheu, né? Menos mg, isso aqui vai ser igual a zero, né? Vai ser igual a zero, ok? Então essa aqui seria a primeira equação aí, né, do caso, né, no sentido aí vertical, né? Agora a gente vai fazer o cálculo, né, para o Fx, né, que seria a componente, né, a resultante, no caso, na direção x, certo? Então, para a direção x, né, o que é que eu vou ter? Eu vou ter F e RY, né? Então veja que na direção, se eu só tenho uma força aqui, né? E no caso é a componente Fx. E para o nosso caso vai ser o que? F cosseno θ, né? O nosso caso escolhido. E tudo isso, né? Como ele tem, não existe uma força que anule, né? Então a força resultante vai ser o próprio Fx, né? Não existe uma força que anule aqui no sentido contrário. Então essa vai ser a nossa força resultante, né? E no caso vai ser o que? M vezes a aceleração centrípeta, né? Você vê aqui, ó, que a força é x, ela sempre vai apontar aqui para o centro, tá? Ela vai desenvolver esse movimento aqui curvo, né? Mas esse vetor força vai sempre
né? Essa componente vai sempre apontar para o centro. Daí o termo força centrípeta, né? Então vai ficar mv ao quadrado sobre R. Ok? Então esse daí vai ser a resultante centrípeta. Então com isso a gente já tem, né, duas equações. A gente pode relacionar as duas equações aqui. Ok? Eu posso dividir aqui as duas equações, né? Certo? Então, como é que vai ficar esse resultado aqui? Vamos lá. Então, na equação ali de y, eu posso ter o seguinte, né? Que f seno θ é igual a mg. É isso? Então, por que isso? Porque agora eu posso, né, dividir a equação, né, pela outra. Certo? Então, dividindo aqui essa equação, que ainda continua sendo a equação 1, né, apenas eu, né, passei ali o menos mg, né, para o segundo membro, então vai ficar 1 sobre 2, eu vou colocar aqui, ó, dividindo 1 por 2, né, duas equações, eu vou ter o quê? F seno θ dividido por F cosseno θ, e no caso vai ser igual a quem? A por mv ao quadrado sobre r, ok? Então, nessa divisão, vou subir mais um pouco aqui, a gente já pode o quê? Cancelar aqui os f's, né? Porque f dividido por f vai dar 1. Seno de θ dividido por cosseno de θ, a gente sabe que é tangente de θ, né? A mesma coisa. Então, aqui a gente pode também, né, dividir massa por massa, vai dar 1. Então, vai ficar g dividido por v ao quadrado sobre r. Certo? Então, fica g. Dividindo aqui uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Então, vai ficar g sobre v ao quadrado. Ok? Pronto. Então, com isso, né, a gente consegue obter o quê? O ângulo, né? O ângulo θ. Se eu ser a tangente desse ângulo, né, eu consigo obter a tangente, né, através da função inversa da tangente. Ok? Então, como a gente faz isso aqui, né? Se eu tenho que a tangente de θ é igual a isso, então eu sei que o meu ângulo θ é igual a tangente a menos 1 de quem, né? De g sobre r v ao quadrado. Ok? Então, veja que esses valores foram dados na questão. Certo? Então, g, se você adotar aqui igual a 9,8 vezes r, né, que ele deu que é 0,75 dividido, né, por v ao quadrado. Certo? Isso aqui é a menos 1. Okay? Então, na questão, né, ele não nos dá o valor, né, direto da velocidade, né? Ele dá o quê? O período, né? Então, a gente viu aqui que a gente precisa encontrar a velocidade através do período. Então, a gente tem que, vamos fazer aqui uma revisão, né? A gente tem que lembrar que a velocidade, ela é dada o quê? Num movimento circular, pode ser dada por 2πr, né, dividido por quem? Pelo período. Então, se eu pegar esse valor aqui e substituir na minha equação, né, na equação do ângulo, né, eu posso, né, chegar ao valor, né, procurado. Então, eu vou repetir aqui. Vai ficar tangente a menos 1, certo? De 9,8 vezes 75, certo? Dividido
pelo quadrado de 2πr sobre t ao quadrado. Então, tudo isso aqui, você dividindo, né, você vai encontrar aí o ângulo. Então, novamente, eu vou colocar aqui e simplificar lá a nossa expressão. Então, vai ficar tangente a menos 1, certo? Então, repetindo lá, 9,8 vezes 0,75. Então, quando eu divido aqui uma fração, eu posso inverter, multiplicar e inverter, né? Então, vai ficar t ao quadrado. T ao quadrado é 1,5, certo? Que ele deu na questão esse valor. Tudo isso aqui vai ser dividido por 2 ao quadrado, que é 4, π ao quadrado, né? E o r, né, que é quanto? 0,75 ao quadrado, né? Então vai ficar 0,75 ao quadrado. Então pronto, agora a gente tem, né, todos os dados aqui para encontrar o ângulo, né? Então veja que aqui a gente pode, né, cancelar esse termo aqui com esse quadrado aqui, certo? Então, resolvendo essa equação, aqui vai ser tangente a menos 1 de 0,744, ok? Então, o valor do ângulo aí, no caso, é só você aplicar o inverso da tangente de 0,744, né? Então, deu um ângulo aqui de 36, né? Aproximadamente 36,6, que a gente vai arredondar aqui, né? Para 37, né? Deu 36,7, a gente vai arredondar aqui para 37 graus. Ok? Então esse aqui é o ângulo, né? O ângulo que a gente colocou aqui no nosso desenho aqui, ó, né? No nosso referencial. Então esse aqui é o ângulo dado pela força, ok? Então, mas para encontrar a força, como é que a gente calcula? A gente pega uma dessas equações aqui, né, que a gente já definiu. Então, eu vou pegar o quê? Vou pegar essa equação aqui, né, mais simples aqui. Então, o é que vai ficar aqui? Vai ficar seno de θ, certo? Igual a mg. Repetir ela. E eu quero a força, né? Então, a força vai ser mg dividido por seno de 37, né? Foi o ângulo que a gente encontrou. 37. Ok? Então aqui é só a gente resolver, né? Veja que para calcular a força é bem simples, né? Você escolhe uma das equações e substitui os valores que você já encontrou. Vai me dar aqui uma força de aproximadamente 407 newtons, né? Então esse é o valor da força aplicada. Ok? Então a gente encontrou aqui tanto, né, o ângulo, certo? Vou circular aqui, ó, o que ele pede lá no item A, certo? A gente encontrou tanto a força, né, utilizando lá as equações dadas pela segunda lei, e também encontrou o ângulo, né? O ângulo aqui de 37 graus. Certo? Então, qual seria a direção aqui? Você pode dizer que é 37 graus acima da horizontal, né? Se você traçar aqui uma horizontal, então o ângulo aqui é de 37 graus. Ok? Vou dar um zoom aqui para visualizar. Certo? E a força aplicada sobre a garota é 407, né? O módulo, se você considerar o módulo, 407 newtons. Ok? Esse seria o item A. Então aqui foram os dados aí coletados do item A. Então a gente encontrou aqui o item A.
Então vamos aqui ao item B na questão. O que é que ele pede lá no item B? Qual é a magnitude e a orientação da força que ela exerce sobre você? Então, para resolver o item B, eu vou utilizar aqui a figura, né, para ficar um pouco mais claro, né? Então, ok? Então, o que que nós encontramos? Nós encontramos a força, né, aplicada sobre a garota, que é F, né? O módulo é 407. Ora, se você aplica 407 newtons, né, sobre a garota, né, pela terceira lei de Newton, o que é que vai acontecer? A garota, né, com o seu movimento, vai aplicar sobre você uma força, né, de mesma intensidade, certo? Também de quanto? De 407 newtons, ok? Isso dado pela terceira lei, né? Princípio lá da ação e reação. Então, qual seria o ângulo, né? O ângulo aqui, como a gente já viu, né, o ângulo aplicado, né, sobre a horizontal, né, da menina, se você estabelecer a horizontal como referência, é 37 graus, né, acima da horizontal, né, aqui. Já do homem, né, seria o que? Se você traçar aqui uma horizontal no ponto de aplicação da força aqui, né, então vai ser o que? 37 graus, né? Se eu fizer uma relação aqui, né, de ângulos alternos e internos, então você vai ter o que? Um ângulo de 37 graus abaixo da horizontal, né? Então o B seria o que? A magnitude e orientação da força que a menina exerce sobre você. O módulo é o que? Os mesmos 407, né? E a orientação é a mesma, né? A direção aqui, ó. A direção da linha de força, né, é a mesma aqui, ó. A linha é essa, né? Que vai nos dar a direção, né? Então, a orientação, traçado lá o referencial horizontal, vai ser o que? A orientação seria 37 graus abaixo da horizontal, né? Então, essa seria, né, a resposta aí do item B. Ok? Então, essa foi apenas mais uma aplicação, né, das leis de Newton quando você tem trajetórias curvas, okay? Onde você sempre, né, utiliza esse termo aqui, centrípeto, né, já que o movimento é circular, né, geralmente ele é circular, então ele tem um raio já definido e você aplica a resultante centrípeta, né, da aceleração. Certo, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Se encontra aí na próxima.